Bom dia, mais uma terça-feira, devocional Pão Diário. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. A meditação que vamos fazer hoje é o livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 1, versos 10 e 13. E diz a palavra de Deus: fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e vi um semelhante ao Filho do Homem. Amém? Isso é maravilhoso, é poderoso, é revelador, por isso que se chama mistério, né, irmãos? Os mistérios da revelação de Deus, que o Senhor venha revelar, né? Muitas coisas, né, muitos mistérios do Senhor, muitas coisas boas, né, importantes, de utilidade também para a sua vida, não só aqui, né, do dia a dia, mas também, né, com certeza, principalmente nas eternas, né, irmão? Então, João já estava com seus 100 anos na ilha de Patmos, né, onde estava preso, a qual havia renunciado a muitas coisas por amor de Cristo. Havia, né, perdido, entre aspas, né, perdido, parte da sua vida, abandonado sua vida de pescador e se dedicado às coisas do reino. Viu seus irmãos, seus amigos, muitos ser presos, muitos serem mortos. Eu creio que viu o seu mestre, né, também ser morto, mas ressuscitando também. Então havia uma alegria tremenda, a alegria das revelações do Senhor na vida dele. E aqui está escrito no texto que no dia do Senhor, né, o dia do Senhor, no dia do Senhor ele teve essa revelação. Eu creio que ele estava em jejum e oração. Eu creio que ele estava fazendo a sua busca, né? A sua busca, né? Naquele dia. Mas eu creio, amados irmãos, que hoje o dia do Senhor seria todos os dias. Uns dizem que é sábado e outros dizem que é domingo. E o que eu acredito que tem que ser o dia do Senhor, todos os dias. Todos os dias é o dia do Senhor. Todos os dias. Todos os dias são importantes. Todos os dias, todas as horas. Temos que buscar as suas revelações, né? Apocalipse é o livro das revelações, né? E ele tinha uma alegria especial no seu coração, né? De ter visto já o seu mestre ascender ao céu, de ter visto as mais lindas visões do céu, ter visto o próprio mestre ressuscitado. Ele teve uma visão de um semelhante ao Filho do Homem. Irmãos, só quem sabe, só quem viu, só quem testemunhou de ver o mestre. Vou contar algo que eu já contei algumas vezes, talvez você não ouviu ainda. Estava eu numa situação muito difícil numa cidade, não era em Santa Cruz, um cômodo a qual estava ali passando as necessidades, jejuando, a qual não era ainda cristão, até que um evangelista chegou até mim, me entregou uma Bíblia no Velho Testamento somente, e tinha um versículo sublinhado que ele escreveu para mim ler. Somente isso eu lembro. Não orou comigo, mas pediu para me ler aquele versículo. Eu li: não te assombres, porque estou contigo. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te guardo, eu te sustento na destra da minha justiça. E eu coloquei aquela declaração no meu coração, apesar de não entender muita coisa. Um dia peguei e fui a um campo de futebol, olhei para o céu, que era bem isolado, e disse: Senhor, Deus, se tu existe, me dê um sinal que tu existe. Me mostre o caminho. Me mostre o caminho. E tal dia eu estava onde eu estava dormindo, era no chão, né? Eu dormia ao chão. E eu lembro que veio um semelhante ao Filho do Homem, no rosto era como o sol do meio-dia. E eu não tive dúvida de quem era. Quando eu pedi aquela solução para Deus, eu estava muito magro, eu estava só, né? Já estava parecendo o espinhaço do peixe, só para você ter ideia. Estava uma situação muito difícil. E quando aquele ser puxou
a minha coberta, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do homem, que ilumina todo homem que vê o mundo. Então, meus amados irmãos, apesar de tudo isso, de toda essa revelação que eu tive, eu não me converti, eu não conhecia, ninguém me explicou. Aí paguei preço, né, irmão, por ignorância. Por isso que Satanás é o príncipe das trevas. Trevas quer dizer ignorância. Eu vivi nas trevas, era ignorante, não entendia as coisas de Deus, não entendia as revelações de Deus. Por isso eu te convido, meus amados irmãos, sem entender, eu tive uma grande experiência com Jesus Cristo. Eu vi um semelhante ao Filho do Homem, o seu rosto era como o sol do meio-dia. E ele se apresentou como: eu sou o caminho. E um dia eu perguntei, fiz essa oração, queria saber quem era aquele ser. O Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Eu queria saber se era o Espírito Santo, ou era o Pai, ou era o Filho, ou era Jesus. Como eu tinha certeza que era Jesus, eu tinha certeza, o meu espírito testificasse. Quando eu olhei para ele, a minha alma se alegrou. De uma forma, de uma alegria que, irmãos, eu não tenho como descrever. O momento mais feliz da minha vida aqui na Terra não se compara à felicidade de ver aquele semelhante ao Filho do Homem, que os seus olhos eram como chama de fogo e o seu rosto era como o sol do meio-dia, e que se apresentou como o caminho para mim. E hoje eu entendo. E certo dia o Senhor me falou: olha no livro, pesquisa do livro de João, capítulo tal. Eu fui lá. Filipe estava, né, confuso. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu e o Pai somos um, né? E Filipe disse: Pai, Jesus, me mostra o Pai que me basta. E Jesus olhou para ele: tenho estado convosco há tanto tempo e não tenho me visto. Quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos um. E essa foi a resposta que eu precisava para entender quem era o caminho. E ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai se não for por mim. Então eu te convido, meus amados irmãos, a separar um dia para jejuar, orar, buscar o Senhor, entender, buscar a profundidade da palavra. Nós estamos tão rasos muitas vezes, tão superficial, dando valores, há uma invenção de valores, coisas que deveriam ter muito valor na nossa vida, ter ocupado o lugar para as distrações. O inimigo não pode destruir espiritualmente, porque muitas vezes você é um homem de caráter, muitas vezes você é uma mulher que já negou-se a si mesmo. Muitas vezes o inimigo não pode destruir o espiritual. Então o inimigo vai usar algo mais astuto contra você. Ele vai usar as distrações. Cuidado com os convites do mundo. Cuidado com aquilo que não parece que é pecado. Ou não é pecado, mas é distração. É algo que pode te tirar da presença de Deus. E como ele foi arrebatado no Espírito, o Espírito Santo tomou todos os seus pensamentos. E quando ele viu aquela visão, ele caiu ao chão como morto. Ele morreu mesmo. Fugou glória. Mas ao mesmo tempo, aquele que é a ressurreição e a vida alcançou a mão a ele e colocou-se de pé e mostrou algo tremendo. Mostrou-se como juiz num grande trono branco. Ele não era mais o cordeiro, mas sim o leão da tribo de Judá. E as revelações foram escritas, está ao alcance de todos, meus amados irmãos. Porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A Ele a glória, o poder, a majestade, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Bem perto dele queremos estar todos os dias, amados irmãos. Convido você a separar um dia,
todos os dias são os dias de procurar o Senhor, de buscar na sua santa palavra, através da oração, através da intimidade com Deus. A graça, o favor imerecido, nenhum de nós merecíamos, amados irmãos, mas aprove ao Pai salvar estas pobres criaturas. Como você costuma passar o seu sábado, o seu domingo, ou quem sabe separa o dia para o Senhor. Amém? Tem uma experiência a mais com Deus. O Senhor te convida a ter essa experiência, porque Ele é o Senhor do sábado, do domingo, da eternidade, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. E eu vou orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada filho, Pai, que ouviu esta palavra, a qual sabemos, Pai, que os apóstolos tinham o dia do Senhor, mas sabemos que todos os dias, Pai, e toda a eternidade, o ontem, o hoje, tudo te pertence. Ao Senhor a glória, o poder e o domínio. E a cada um, Pai, que ouvir esta mensagem, que venha ter revelações, Pai, a teu respeito, que venha ter experiências contigo, entrar numa profundidade uma vida mais profunda de intimidade contigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, teu reino, poder e a glória, ajuda cada um, Pai, abre as portas, cura enfermo, Pai, que todo mal, toda magia, todo olho grande, toda inveja contra essa pessoa que está ouvindo esse devocional, venha ser aniquilado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que receba cada um, Pai, o impacto da tua palavra, o poder da tua palavra, porque ela não volta vazia, mas veio para cumprir um propósito nessa terra. Ao Senhor o poder, a glória, a majestade, o poder e o domínio. Em nome de Jesus Cristo, te peço, Pai, fortaleça cada um espiritualmente, que todos são importantes no teu reino, poder e a glória.